E aí, meu povo, do sétimo ano, hoje estou tentando aparecer. Quando der tempo de gravar aula assim, né, eu vou fazer, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem aí. Vamos para a nossa próxima aula, aula 4. Essa eu prometo que eu vou falar aí logo os pontos importantes, tá certo? E a nossa aula é simples, de sexta, né? Então, nossa aula 4, continuando as grandes navegações, vamos falar aqui das viagens espanholas. A gente falou aula passada, ó, vocês aqui chamando, ó. A gente falou aula passada de Portugal e agora vamos falar da Espanha. Vamos tirar antes aqui esse negocinho. Pá, vamos lá? Vamos falar da Espanha? Lembrando, hein? Os primeiros estados nacionais modernos a se unificarem, Portugal e Espanha. Por que eles se unificaram primeiro? Eles expulsaram os árabes da Península Ibérica. A Península Ibérica é isso aí, ó. Portugal conseguiu expulsar os árabes antes. No lugar da Espanha você tem vários reinos, lembra? E esses reinos vão se juntando, vão expulsando os árabes, né? O último ponto de resistência dos árabes ali, Reino de Granada e tal. E quando acontece a unificação da Espanha? Olha aí, você tem o reino de Castela, Navarra, Aragão. Acontece em 1492. 1492, eles conseguem expulsar completamente os árabes, guerras de reconquista, você já lembra. E a unificação da Espanha tem um símbolo, que é um casamento dos reis de Aragão e Castela, ok? Rei Fernando de Aragão, Isabel de Castela. Olha a fotinha deles aí, que bonitinho, né? Que fofinho. E do lado você tem Córdoba, uma estátua, umas estátuas em homenagem aos reis, o casamento, Rei Fernando e Isabel de Aragão e Castela. 1492. Esse casamento vai unificar esses reinos e você vai ter aí a Espanha que você conhece hoje. Tranquilo? E então, você está com o Estado unificado, o que vai fazer? Projetos de navegação. Você tem lá Portugal já fazendo, em 1492, a Espanha vai entrar nesse empreendimento das grandes navegações. Ok, então vamos lá. Aí aparece esse ser humano, Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, a partir de estudos, de mapas, de relatos, ele vai juntando todos aqueles estudos, né? Gente, a gente não cria, a gente vai estudando dos outros, né? A gente vai criando o nosso. Essa aula aqui, eu li um monte de livro para falar essa aula, né? Então, ele vai estudar mapas do Toscanelli, ele vai estudar relatos de viagens e vai criar um projeto de navegação. E vai começar a apresentar para os reis esse projeto de navegação. Ele vai para Portugal, tá? Lá em Portugal, o rei não vai querer muito, não, hoje não, né? Aquela coisa, hoje não quero, tá bom? Deixa para próxima. E ele vai indo para esses reis e chega na Espanha e oferece o seu projeto de navegação à rainha Isabel e o rei Fernando, tá certo? Então, oferece para esses reis aqui. Então, ó, Colombo, aqui bonitinho, vai oferecer o projeto de navegação dele para esses reis. E qual é o projeto de navegação do Cristóvão Colombo? Olha essa foto aí. Não é foto, né? Pintura. Olha essa pintura. Por que ele está segurando o globo? Ele vai falar o seguinte, muita gente, que a Terra era redonda, que no grupo o pessoal estava falando, né? Que a Terra era redonda, os gregos já sabiam. Mas ainda é aquela coisa, né? Tem gente que acreditava que a Terra era plana, que caía no horizonte, não sei o quê. Tem gente até hoje, né? Então, como ele sabia, através dos estudos dele, e dos estudos já dos antepassados, que a Terra era redonda, e os portugueses já estavam dando a volta pelo continente africano, os portugueses já tinham dado a volta, né? A viagem de Colombo é de 1492. Na aula passada, lembra? Os portugueses dobraram o Cabo das Tormentas em 1488. Então, ele tem um outro projeto. Qual é o projeto dele? Bom, se a Terra é redonda,
se eu partir da Espanha e navegar, eu vou dar de cara com o Oriente. Era esse o projeto de navegação do Cristóvão Colombo, tá? Então, olha lá, olha a Terra aqui redonda. Se eu, né, então aqui a Terra, se eu sair da Espanha, ó, eu vou dar a volta, ó, pá, eu vou bater na Índia, no Oriente. E ele leu os livros do Marco Polo. O Marco Polo foi um viajante, né, um aventureiro que viajou o Extremo Oriente, né, e escreveu muito sobre esse Extremo Oriente, a China e tal. E o Colombo falou assim, bom, se eu der a volta, então eu vou chegar nas terras, a gente chama, o Marco Polo chamava de Can, né? Eu vou chegar nessas terras riquíssimas que o Marco Polo encontrou. Então ele leu o Marco Polo de cabo a rabo. Então, beleza, oferece esse projeto aos reis espanhóis. Oferece lá. Ó. E a Isabel, os reis católicos, falam, bom, é uma boa, né? Paga para o Colombo a viagem. O Colombo sai com 2 caravelas, uma nau, se não me engano, e sai em 1492 da Espanha para esse projeto de dar a volta à Terra. Tá? E o Colombo viaja. Ele vai viajar. O que vai acontecer? Ele não chegava nunca. O cara vai viajando. Não, calma. Né, a linha aqui, o projeto, ele navegando, não chegava, navega, não chega, navega, não chega, navega, não chega, navega, não chega, até que bate num território. O Colombo bateu nesse território, ele acreditou que chegou aonde? Aonde? Nas Índias. Apesar que ele chegou, ele olha e fala, ele vai, não, bom, aqui não tem nada escrito que o Marco Polo falou. O Marco Polo falou que ia ter reis, que ia ter gente bem vestida, tem uma galera peladona, tem coqueiro, não, mas deve ser as Índias, né? Deve ser as Índias. Até que ele chama a galera errada, né, de índio. Mas como é que esse nome é errado? É um nome do ponto de vista europeu. O maluco chegou na América achando que é a Índia. Os índios. Ele errou 2 vezes, né? Ele achou que era a Índia e achou que quem morava na Índia chamava índio. Não, é indiano. Né? Ele errou 2 vezes. Né? Mas enfim, ele chegou onde hoje são as ilhas ali da América Central. Haiti, Cuba, São Domingos, aquelas ilhas. E acreditava fielmente que ali eram as Índias, né? Então, olha lá, esse é óbvio, é um quadro eurocêntrico, tá? Pintado bem depois, tá? Esse olha lá, Colombo chegando, os nativos ajoelhando a Colombo, a cruz da religião, né? Óbvio, é um quadro do ponto de vista europeu, né? Você acha que o cara chega bonitão assim, o índio ajoelha, o indígena? Não, né, gente? Mas então Colombo chega nessas terras botando fé que era as Índias, né? Deu aquele atrasinho na viagem, né, tal, mas botou fé que era a Índia. Ah, os índios, que legal. Então, em 12 de outubro de 1492 é o que a gente chama aí de chegada à América, o descobrimento do ponto de vista do europeu, o descobrimento da América. América, nome esse dado depois, porque outro navegador espanhol percebeu que ali não era as Índias e era outro território. Aí o Colombo chega aí, perde uma nau, mas volta para Europa, leva alguns nativos, leva papagaio, né? Chega lá, é recebido como rei, que é a primeira viagem, tá lá. Ele sai do porto de Palos, na Espanha, né? Lá, ó, para ali nas ilhas. Depois nas Ilhas Canárias, faz a viagem, aqui meio que dá uma perdida, até que se encontra ali, bate ali em São Salvador, Cuba, lá, onde hoje é as Antilhas, a gente fala, né? Achando que é as Índias. Aí dá uma viajadinha ali, volta para a Espanha, ele leva, eu acho que se não me engano, uns 25 indígenas, sobra 3, 4, tá? Morre, não aguenta.
mas ele é recebido lá como o herói, né? A recepção de Colombo, ou Colombo ali, a rainha Isabel, lá, Colombo ajoelhado, olha os nativos, né? Ele é recebido, depois ele volta 2 vezes, 2, 3 vezes para lá. Mas ele era um cara ambicioso, ele tratava mal os colonos, e depois ele vai ter umas perseguições políticas, morre completamente desconhecido e morre achando que chegou às Índias. Depois, com um navegador chamado Américo Vespúcio, que o Américo Vespúcio é o primeiro ali que vai escrever que aquilo é um continente, essa terra recebe o nome de América, por isso que não chama Colômbia, chama de América, porque o Américo foi o primeiro ali a registrar, falar que aqui era um continente e não eram as Índias, e o Colombo morre achando que aqui era o Oriente. Ele fica desconhecido um tempão, depois o filho dele vai publicar todos os diários de Colombo. Tem um livrinho, é que eu estou na escola, tá? Tem um livrinho desse tamanhozinho assim, ó. É que não deu tempo, eu ia ler, né? Mas essa videoaula, essa coisa. Mas tem um livrinho que é o Diário de Colombo. Ele vai narrando o dia a dia da viagem, quem foi, o que ele encontrou. E depois da publicação desses diários é que tem essa coisa, essa construção europeia da descoberta da América em 1492. Tá? Mas Colombo morre... Opa, ia falar um palavrão. Morre desconhecido. Tá? Essa aí é a viagem de Colombo. Olha só, a gente usa termos de que Colombo usou, tá? Você tem outros navegadores financiados pela Espanha, tá? Você vai ter o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, inclusive, passa pelo Brasil, bem no comecinho da colonização brasileira, e você vai ter esse aí também que é importante, que é o Fernão de Magalhães. Ele vai dar a primeira volta à Terra, a primeira circunnavegação, olha lá, ó. Ele vai sair, ele vai indo pelo litoral sul-americano e vai do Pacífico, vai então atravessa o Atlântico, atravessa o Pacífico, chegando ali nas Filipinas ele morre. Depois o sucessor dele ali vai voltar à Espanha. Primeiro circunnavegação, financiado pela Espanha. Você está percebendo um negócio? Essa galera, Espanha e Portugal, saiu ao mar e está colonizando essas terras. O mundo tá aí, ó. Eles estão achando que o mundo é deles, cara. Eles estão achando que o mundo é deles. Quando ele percebe essa concorrência, eles vão ter que sentar e entrar num acordo. Não, peraí, essa terra é eu, essa terra é minha, não levando em consideração ninguém que morava nessas terras. Eles simplesmente pegam o mundo, não é redondo, tá? Aqui é meu, aqui é seu. Aqui é meu, aqui é seu. Chama o Papa lá, chama os reis e fazem os tratados. O primeiro tratado, de Bula Intercoeteira, 1493, que uma linha imaginária, a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, as terras à esquerda, né? Aqui, ó, as terras de... não dá para ver, né? Não vai dar para ver. Bom, mas as terras à esquerda seria da Espanha, a direita do mapa aí seria de Portugal, tá? O oeste seria da Espanha, o leste de Portugal. Portugal não aceita. Não. Vamos mudar esse tratado aí. Vai, muda. Por quê, gente? Ó, em 1493, o Brasil nem estava oficialmente descoberto, né? Mas você acha que os portugueses não sabiam que tinha terra de lá? Óbvio que sabia, bebida. E depois, esse tratado intercoeteira muda e tem o famoso Tratado de Tordesilhas, em 1494, que é a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Então, as terras à esquerda é da Espanha e as terras à direita de Portugal. Se você pegar o mapa dessas novas, então as terras descobertas e a serem descobertas. Olha só o que eles fazem, gente. Acha que o mundo é deles. Você acha que as outras nações vão aceitar isso? Não aceitar nada. Mas enfim, olha o Tratado de Tordesilhas ali. Estou tentando aqui, não dá para ver, né? Não dá para ver, mas olha o Tratado de Tordesilhas. América, Brasil, aí ó. Ele sabia que tinha esses territórios ali, né? Aqui, então,
Os territórios do litoral brasileiro, do litoral africano, seriam portugueses, e essa América aí seria espanhola. Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, para você olhar bem, mais da metade do Brasil era espanhol. Já parou para pensar nisso? Mais da metade do Brasil era espanhol? Quando a gente estudar a história do Brasil, a gente vai ver por que o Brasil é desse tamanho, tá certo? Mas, então, você tem de frente essas duas nações. Esse século XVI, os dos dois maiores impérios serão Portugal e Espanha, ok? O mundo aí é dividido nesses dois países. Você vai ter outros países? Sim. Você vai ter a França depois, lançando ao mar. Bem para frente você vai ter a Inglaterra, a prática do curso, tá? Aqui nas terras do Canadá e do litoral dos Estados Unidos. Os franceses vão em algumas ilhas das Antilhas, vêm no Brasil. E você vai ter holandês também. O holandês vem para a África, vem para o Brasil. Você vai ter inglês também no Brasil e tal. Mas os principais, Portugal e Espanha. Uma dica aí, ó. Você vai ficar na sua casa, você está seguindo o isolamento, distanciamento social. Se você vai ficar na sua casa. Vamos rir um pouquinho? Sexta-feira. Uma dica, uma visão satírica da Viagem de Colombo, que é um episódio de Chapolin Colorado, se não me engano, de 78, o Ovo de Colombo. 20 minutinhos, vai lá ver. Mostra essas palhaçadas aí, faz o Colombo ele meio pateta, né? Aí, ó, seu Madruga de Dom Ramon de Rei Fernando. E ele faz uma comparação muito legal, né? O Chapolin, ele vai numa nave espacial para descobrir outros planetas, né? Então ele faz essa comparação que na época, o descobrimento desse novo mundo da América, por isso que era novo, era uma outra coisa de louco, que vai mudar que vai mudar o contexto completamente. E eu vou mandar um texto para vocês depois, porque essas grandes navegações é um primeiro passo para o que a gente chama de globalização. Você vai ter a troca cultural, o contato, mesmo sabendo que um domina o outro. Mas é o primeiro passo para a globalização. Tranquilo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tá? Vejam o episódio, dão uma lida lá na apostila, dúvidas, tirem comigo, ok? Estou aí para ajudá-los. Não vamos perder esse tempo, certo? Vamos usá-lo da melhor forma possível. Muito obrigado. Até semana que vem. Abraço virtual. Falou.